Olá, tudo bem? Na videopalestra de hoje, falaremos sobre a poluição da água e do ar e seus impactos para a saúde e o meio ambiente. Começaremos pelos tipos de poluição da água. A poluição térmica. Ela acontece quando há o despejo de águas com temperatura aumentada ou diminuída sobre as águas naturais. É comum acontecer na refrigeração de centrais elétricas, usinas nucleares, refinarias, siderúrgicas e indústrias diversas. Causam impacto direto no ecossistema, como, por exemplo, a diminuição dos níveis de oxigênio para as espécies, pois a variação extrema da temperatura interfere nas reações químicas dos organismos, alterando suas funções metabólicas. A poluição biológica. Ela ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados por meio de esgotos domésticos e industriais aos cursos de águas naturais. Os organismos responsáveis por decompor esses detritos orgânicos consomem oxigênio durante o processo, desequilibrando a quantidade de oxigênio disponível para as demais formas de vida. Poluição química. É a contaminação gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou na rede de esgoto, sem o tratamento adequado, podendo tornar a água dos rios e lagos imprópria para o consumo. Além disso, também é comum a ocorrência da poluição na zona rural, por meio de contaminação por uso de agrotóxicos. Os efeitos desse tipo de poluição causam grande dano para a vida marinha nos rios e lagos, além de prejudicar animais que interagem com o ecossistema, como, por exemplo, as aves que se alimentam dos peixes. A poluição sedimentar. É o acúmulo de partículas em suspensão, quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, como em casos de rompimentos de barragens. Elas podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e na capacidade dos animais de encontrarem alimentos. Esses foram os tipos de poluição da água. Vejamos agora os impactos da poluição das águas no meio ambiente. São eles: a eutrofização é quando se tem um excesso de nutrientes no meio aquático. Isso provoca um surgimento excessivo de organismos, como as algas. Além disso, o processo de decomposição dos organismos mortos aumenta a concentração de amônia na água, intoxicando os demais seres vivos do local. Na imagem, a gente pode perceber as algas recobrindo a superfície da água, impedindo que a luz solar entre. Logo, acontece a morte das plantas enraizadas, pois elas não conseguem fazer a fotossíntese. A morte desses organismos reduz o oxigênio dissolvido e também a disponibilidade de alimento para as espécies do local. Também vemos as cianobactérias, que são capazes de produzir toxinas que são bioacumulativas e muito prejudiciais para os seres vivos, inclusive para a nossa saúde. Outro tipo de bactéria que também surgem em condições de desequilíbrio são as bactérias decompositoras aeróbicas. Elas aceleram ainda mais o esgotamento de oxigênio. O uso de agrotóxicos e fertilizantes também desencadeiam impactos negativos. Os fertilizantes são uns dos exemplos do excesso de nutrientes que não devem ser despejados nos leitos de águas naturais. O derramamento de petróleo. O derramamento de petróleo também tem esse potencial de cobrir a superfície da água. Ele forma uma película de óleo na parte superior da água. Outro desastre que acontece é quando o petróleo penetra nas brânquias dos peixes, causando asfixia. Ou ainda quando grudam nas penas das aves, removendo a camada de óleo que impermeabiliza as penas e regula sua temperatura corporal. Além disso, o próprio peso do óleo muitas vezes impossibilita que as aves possam voar ou nadar, fazendo com que se afoguem. Nos impactos da poluição das águas na saúde humana, temos a bioacumulação. Representa o aumento de uma determinada substância que não pode ser degradada e ela começa a ser armazenada nos tecidos e órgãos das espécies aquáticas. Isso gera um efeito cascata, pois as espécies intoxicadas serão consumidas pelos seus predadores naturais. Essas toxinas ficam acumuladas cada vez com maior concentração. Quando chegam no topo da cadeia alimentar, podem afetar a saúde humana, desencadeando até mesmo a morte.
As doenças transmitidas pela água. Água contaminada pode causar problemas à saúde ao ser ingerida. É comum encontrarmos micro-organismos patogênicos, como as bactérias, vírus e protozoários, em cursos de água. Como consequência disso, estão as diversas doenças que podem ser transmitidas aos humanos e aos animais, tais como a leptospirose, amebíase, febre tifoide, diarreia, cólera e hepatites. E sobre o ar? Quais são os tipos de poluição? O dióxido de carbono é uma substância fundamental para os seres vivos. Os vegetais utilizam o dióxido de carbono para realizar a sua fotossíntese. Existem também outras fontes de emissão que são causa da poluição do ar, como o processo de decomposição e a queima de combustíveis fósseis. Esse gás é conhecido por ser um dos causadores do efeito estufa. Isso ocorre devido ao fato do CO2 absorver parte da radiação emitida pela superfície da Terra, retendo calor, resultando em um aumento da temperatura. Clorofluorcarbonetos foram muito usados a partir de produtos como aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e sprays de aerosol. Atualmente, esses compostos estão banidos em quase todo o mundo. Quando em contato com outros gases, os CFCs causam danos à camada de ozônio, permitindo assim que os raios ultravioletas alcancem a superfície da Terra, causando problemas como câncer de pele. Óxidos de enxofre. O mais nocivo é o dióxido de enxofre, que é produzido em diversos processos industriais e por atividades vulcânicas. Na atmosfera, o dióxido de enxofre forma um ácido sulfuroso, causando a chuva ácida. A amônia. Ela é emitida pela agricultura devido ao uso de fertilizantes e pela decomposição de matéria orgânica. São consequências dos impactos da poluição do ar no meio ambiente. A acidificação da atmosfera. Nos corpos hídricos, ela proporciona a acidificação da água, causando a morte de peixes, e nos solos causa a modificação das suas propriedades físico-químicas. Nas florestas, as árvores são danificadas pela chuva ácida, assim como os prédios e estruturas na cidade, que podem sofrer corrosão. A diminuição da camada de ozônio. O ozônio estratosférico forma uma camada que protege a vida na Terra da emissão de raios ultravioletas. Porém, com a sua destruição devido aos químicos lançados na atmosfera pela humanidade, esses raios conseguem atravessar a camada, o que causa um aumento da quantidade de radiação UV, aumentando nos humanos os riscos de desenvolver câncer de pele e outros problemas. Os raios ultravioletas também prejudicam a agricultura, porque algumas plantas, como a soja, são sensíveis a esse tipo de radiação. Escurecimento da atmosfera. Com a poluição do ar, a claridade e a visibilidade são diminuídas. Esse efeito interfere no processo de evaporação da água, porque as nuvens formadas absorvem o calor emitido pelo Sol, fato que pode mascarar o aquecimento global. E o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural e fundamental para a vida na Terra. Porém, o aumento dele, em decorrência de atividades humanas, são determinantes no desequilíbrio do processo, gerando maior retenção de energia e o aumento do efeito estufa. Com o aquecimento da baixa atmosfera e o aumento da temperatura média do planeta e possíveis distorções ambientais, o aquecimento global se tornou um dos maiores problemas da Terra, com efeitos que podem ser catastróficos. Os impactos da poluição do ar na saúde humana são eles: irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldades de respiração, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios, agravamento de problemas cardíacos ou respiratórios, como a asma, diminuição da capacidade pulmonar, aumento de chance de ataques cardíacos, desenvolvimento de diversos tipos de câncer, danos ao sistema imunológico e danos ao sistema reprodutivo. Então, sabendo dos impactos da poluição da água e do ar, vamos proteger os recursos naturais. Espero que tenham gostado e até a próxima!